Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje em relação da Comissão de Saúde. Gostaria de ter alguns esclarecimentos, então nós convocamos por ser de força do regimento interno, mas na verdade são convidados o secretário de Saúde e a presidente da Fundação para que proveia alguns esclarecimentos que ficaram aí no ar e que nós precisamos tê-los. Eu agradeço aos meus pares da Comissão de Saúde, que a vereadora Yasmin, o vereador Carlinhos, estão sempre prontos a trabalhar, nunca se negam a estar presentes na hora necessária. Agradeço aos vereadores aqui presentes, a vereadora Chiara, que está voltando, o vereador Milton Sardim, o presidente da casa, o vereador Sandro Brussolo, está terminando uma reuniãozinha e já vem. Agradeço a todos aqueles que vieram acompanhando a presidente da Fundação e o secretário de Saúde, o secretário de Finanças, aqui também presente, para que possam nos ajudar a ter os esclarecimentos devidos, viu? E lembrar que, para a gente, é um prazer poder tê-los aqui. É um prazer, e deixar claro que nós estamos sempre aqui para tentar enxergar o que vocês estão enxergando, verificar o que está acontecendo, que é nosso papel de fiscalizar, e se houver possibilidade, se tivermos algumas sugestões, serão apresentadas. E deixar bem claro, o Legislativo fiscaliza, o máximo que ele faz é uma sugestão para que seja analisada pelo Executivo. O Legislativo não faz imposição de nada, ele resolve aqui na hora, que é o que o vereador tem para fazer o ato de fiscalizar, de criar os projetos, de tomar as atitudes e de nortear, né? Então, aqui a gente deixa bem claro isso aí. Na verdade, essa solicitação da presença de vocês, mas se deve, que já estava há muito tempo, aos problemas que nós estamos tendo, sei que não são de hoje, da falta de profissionais na área de saúde. Então, ninguém está dizendo que é de hoje, mas também já sabemos que todos vocês tinham conhecimento que não eram de hoje, e nós gostaríamos de saber como vai se resolver isso. Porque nos deixam tanto quanto preocupados quando a gente vê no jornal, saúde promete 2 pediatras 24 horas em UPAs, mas ainda não definiu de onde vai vir a verba. Então, são coisas que nos preocupam. Primeiro é dizer que definiu e promete. Difícil, com a falta que tem. E segundo é de onde vai vir a verba. Nós já tivemos aqui uma preocupação muito grande de transposição de 1,5 milhão de recursos, né, que são do PAC, da contrapartida das calçadas, que não sabemos se esse dinheiro vai existir a hora que precisar. E se não existir, nós vamos perder também o PAC Asfalto. Então, são situações que a gente tem que colocar e, logo em seguida, a matéria, né, que foi feita dia 1º de junho, dizendo saúde promete, e depois já vem, saúde já tem dificuldades para encontrar pediatra. Já tem faz tempo. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, às vezes da forma, né, a gente quer resolver, que se coloca, mas nós gostaríamos de ter aí alguma clareza de como serão contratados esses pediatras, o que o Poder Legislativo pode fazer para auxiliá-los, para que não fique a todo momento tendo que ter um projeto tramitando em regime de urgência para facilitar a vida de vocês na contratação. Nós faremos quantos regimes de urgência houver necessidade, seja sábado de manhã, de tarde, de madrugada, domingo de manhã, de tarde, de madrugada. Então, veja, a Câmara está pronta para ajudar, mas nós gostaríamos também de saber se podemos ajudar de uma maneira que seja juridicamente perfeita e que dê a vocês uma maior agilidade. Então, a princípio, seriam esses os nossos questionamentos. Eu acho que depois podemos começar com o secretário fazendo uma explanação, depois a presidente da Fundação, e os vereadores farão seus questionamentos. Tá? Muito obrigado mais uma vez a todos. Palavra ao secretário de Saúde. Bom, primeiramente eu quero dar bom dia a todos e todas, em nome da vereadora Thelma, que é presidente da comissão, a todos os vereadores que são também da comissão, vereador Carlinhos, vereador Yasmin,
à vereadora Chiara, ao presidente Sandro, ao vereador Milton Sardin, que está aqui. Quero agradecer a presença da doutora Cláudia, que é a diretora da Fundação, a equipe de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável diretamente pelo Departamento de Urgência e Emergência, e ao meu colega de pasta, ao secretário Everson, que é o secretário de Finanças, que vem também trazer as explicações, as explanações de onde virá este recurso. Eu queria tomar a liberdade, primeiramente, para deixar uma coisa bastante clara, porque esta é a casa onde eu tenho que trazer a explanação do cenário. Vereador Sandro, presidente, obrigado pela presença, obrigado por abrir essa casa, em nome da comissão, por estar aqui. Eu já acompanho essa rede de urgência há muito tempo. Eu sou médico desta rede de urgência. Eu sou servidor público da Secretaria Municipal de Saúde desde 2003. Eu acho que pronto atendimento infantil vale ressaltar uma breve história, até porque faz parte, inclusive, do que está colocado na matéria de jornal. A população de Bauru, no ano de 2000, era de 315 mil habitantes. E a gente chegou em 2016 com quase 370. Nós tivemos um aumento de 20%, e isso também se reflete no aumento de demanda para a rede pública de saúde. Nós tivemos, durante o último ano, uma perda do poder aquisitivo da comunidade, que levou a um aumento da procura pelo serviço público, em especial de quem tinha plano de saúde. E a lógica do plano de saúde é uma lógica de assistência da queixa-conduta. Ou seja, na urgência, procura uma porta de urgência, né, que é um padrão assistencial. E isso se refletiu nas nossas portas de urgências também. Quando eu pego a oferta assistencial de pediatria de Bauru, e eu trabalhei nesta época, em 2005, de 2000 a 2006, nós tínhamos 8 pediatras, vereadora Thelma, fazendo atendimento de urgência em pediatria de Bauru. Nós tínhamos 4 pediatras no pronto atendimento infantil, 2 pediatras no Bela Vista, no antigo pronto-socorro, 2 pediatras, um pediatra no Ipiranga e um pediatra no Meridota. Nós tínhamos 8 profissionais em 4 serviços. Quando a gente chega em meados de 2016, final de 2016 e até 2017, nós concentramos, durante os últimos anos, todo o atendimento em pediatria numa única porta. Somente no pronto atendimento infantil, numa estrutura que já conversamos nessa casa, que é uma estrutura extremamente inadequada para atender a toda a comunidade, numa única porta, com média de 2 pediatras por dia. Nós aumentamos a demanda e reduzimos a oferta nesse período. Pois bem, a gente está dizendo que a gente reduziu 60% da capacidade assistencial num aumento de 20% de demanda. Só para a gente fazer um comparativo, e aí eu já queria destacar, em cima do que a própria vereadora comentou, sobre uma matéria, assim, a matéria de jornal, ela retrata uma manchete em que, assim, a Secretaria de Saúde ela faz todos os esforços no sentido da contratação de profissionais. Por quê? O pronto atendimento, por que esta medida, quando nós chegamos a essa casa, logo no começo do ano, e fizemos essa fala de abrir o Geisel com pediatria, eu acho que um primeiro momento por que naquele momento já não abriram todas? Por que nós tivemos que fazer esse segundo momento? Primeiro, eu não tinha fechado o quanto eu tinha de arrecadação, até porque o orçamento de 2016 é o orçamento que foi previsto anteriormente, não foi pela atual administração. E eu tenho um orçamento fechado. Foi necessário, durante esse período, primeiro ter ciência do quanto realmente nós teríamos de arrecadação e o quanto que a gente poderia utilizar. Em segundo lugar, eu tinha que saber epidemiologia real. Se eu fosse utilizar por base anteriormente, nós teríamos uns dados diferentes. Porque eu trago aqui. O pronto atendimento infantil, ele cresceu 54%
o número de atendimento de janeiro de 2017 para maio de 2017. Só janeiro de 2017 foram 166 consultas por dia, média. Maio, 260. E um pico de alguns dias chegou a 350. Mudou o perfil de demanda para o pronto atendimento infantil. Considerando esse período de baixa vacinação de influenza para a faixa etária de criança, considerando que nós tivemos um aumento da demanda de pediatria neste ano, e considerando que havia necessidade, sim, de saber, olha, temos condições de ampliar o número de profissionais para atendimento em pediatria, considerando o que a gente tem na finança, aí levou a decisão de ampliar mais 2 portas. Nós tínhamos uma programação, sim, faz parte do nosso plano, do nosso planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, já fazia parte, ampliar a pediatria para os quadrantes da cidade, para as demais UPAs. E nós optamos antecipar, considerando esta prioridade. Desta forma, nós tivemos um outro imprevisto. Nos últimos 8 meses, 3 pediatras aposentaram e, recentemente, um pediatra está afastado por licença-saúde. Então, este cenário de mudança do perfil epidemiológico de demanda na porta, que aconteceu este semestre, que os dados de janeiro a maio mostram o aumento da demanda, e a necessidade de justamente a gente avaliar se tínhamos condições de ter o financeiro para esta ampliação, levou a administração municipal a uma decisão de aumentar o acesso da comunidade nas demais unidades de pronto atendimento. A proposta desta administração é justamente, além do pronto atendimento infantil, a UPA do Geisel, que já está na fase de implementação de pediatria, nós temos o demonstrativo, e a própria doutora Cláudia vai estar apresentando, da escala de pediatria, que é a previsão para junho, mas a gente procurou antecipar, e por esse motivo nós pedimos apoio a essa Casa de Leis para que nós tivéssemos uma tramitação para mais 2 unidades de pronto atendimento. Eu acho que essa demanda é uma expectativa da comunidade que não era apenas para agora, já vem uma demanda em cima da busca para as UPAs terem atendimento em pediatria, e foi por esse motivo que nós chegamos a uma decisão de agora fazer a abertura para as demais UPAs. Perfil epidemiológico, mudança das características de atendimento, redução do número de profissionais recentes e uma necessidade premente. Nós tínhamos um problema. Tá? O problema foi feito um diagnóstico, e no início nós estivemos presentes aqui, pedimos o aumento, fiz primeiro a pedido de concurso, depois a contratação emergencial e procurei o Ministério Público. E a terceira opção, que a gente já chamou a Fundação para a contratação emergencial. Ao longo dos meses iniciais, a gente fechou esse diagnóstico e levamos para que tivesse uma conversa. Então, a matéria, ela traz na sua manchete a promessa, mas antes de fazer o anúncio, tivemos a conversa justamente com a Secretaria de Finanças e o próprio prefeito, olhando o que seria a prioridade. E, dada a prioridade que está sendo em adequar a questão do pronto atendimento infantil, as demais portas de atendimento de pediatria, nós optamos em fazer isso nesse momento. Sabemos de toda a sensibilidade, e aqui eu quero declarar que esta comissão sempre esteve de portas abertas e sempre foi colocado para a Secretaria de Saúde que estaria à disposição de trazer as necessidades, e a esta casa em tramitar em regime de urgência. Eu acredito que é uma demanda da comunidade, que já vem de longa data, e nós optamos dessa forma, baseados por ter o recurso para poder fazer esse movimento, e, em segundo plano, principalmente pela característica epidemiológica dessa demanda. Foram esses motivos que levaram nós trazermos para esta casa e solicitação a aprovação desse projeto de lei. A pediatria no cenário nacional não é um cenário favorável. Nós não estamos dizendo aqui que a pediatria ela se encontra de uma maneira fácil. Em qualquer rede privada, suplementar ou pública, há uma dificuldade em pediatria, sim. E o lançar mão da fundação para esta contratação é extremamente estratégico. Eu queria só fazer uma parte em relação a valores.
A FAMESP, ela tem como média de pagamento salarial de quase 1.200 a cada 12 horas. O Hospital São Lucas, que é um hospital privado, que são pesquisas que a gente fez, 1.250, com dificuldade. O Hospital Unimed, 2.000 cada 12 horas, e tem uma outra lógica também de produção. A UPA de Lençóis Paulistas, 1.300. E o Hospital de Lençóis Paulistas, R$ 850. A proposta, justamente para priorizar da nossa apresentação de valores, são valores condizentes ao mercado, para que a gente possa ter pediatra. Um outro movimento que eu fiz particularmente foi junto ao próprio Conselho Federal de Medicina, e estive em Brasília, em conversa com o Conselho Federal de Medicina, tratando da questão da pediatria e do número de pediatras. Então, a proposta de ampliar, ser feita agora, foi com base do perfil epidemiológico, foi com base na necessidade e, justamente, no fato de terá ou não terá, todos os movimentos foram feitos, inclusive, porque a primeira pergunta que o próprio Conselho fez é qual é a sua grade? Porque não adianta fazer uma proposta sendo que não seja uma grade atrativa. E qual é a outra expectativa que nós temos? Quando a gente pergunta para um conjunto de profissionais, e a doutora Cláudia pode confirmar, quem tem interesse em dar plantão, por que quase 30 concursos foram feitos e não tinham interesse? Tinha uma questão salarial, mas tem um ponto em que os profissionais estão questionando. É a estrutura assistencial. Se nós tivéssemos apenas uma porta como pronto atendimento infantil, não bastaria ter qualquer valor salarial, porque não existe um interesse. Porque você tem apenas um serviço e, para o profissional, é uma situação muito desgastante. Quando você abre outras portas, o volume assistencial ele acaba sendo descentralizado para as regiões onde a comunidade mora, e o profissional tem uma estrutura que todos aqui que conhecem a unidade de pronto atendimento sabem a estrutura da UPA comparativa à estrutura do pronto atendimento infantil. E é uma outra condição de trabalho. Então, são vários fatores que levam que esta administração tem a sensibilidade e a expectativa de que a gente consiga reduzir o tempo de espera de quem aguarda uma consulta em pediatria no serviço de urgência. Porque, à medida em que a gente começa a monitorar e ver que o tempo de espera ele sai de 2 horas, 3 horas, 4 horas, e chega em determinados momentos para 6 horas, e, obviamente, com uma única porta de urgência, com atendimento em pediatria, que requer que a consulta seja mais demorada do que para o adulto, porque uma criança requer esse tipo de atendimento, ele não fala queixa, e por isso que o exame é completo, quando precisa fazer o atendimento, ele passa muitas vezes de 15 minutos. E com 350 consultas por dia, numa única porta, infelizmente, seria muito difícil, mesmo colocando mais pediatras no PAI, reduzir esse tempo de espera. Então, o nosso parâmetro foi o perfil epidemiológico, a busca pela redução do tempo de espera, e aí sim buscar as outras portas. Esse foi o diagnóstico que a Secretaria fez, e por esse motivo nós encaminhamos. Então, acho que essa é a primeira fala que eu queria dividir com todos aqui, também da expectativa dessa Secretaria. Então, o objetivo de estar aqui nós temos que reduzir esse tempo de espera e melhorar o acesso. E por isso que a gente conta com o apoio dessa casa nesse sentido. Eu acho que eu queria só fazer a introdução dessa justificativa, para que a gente pudesse dar início à conversa, e passo também para que os demais possam se manifestar, para a gente poder iniciar a nossa discussão. Passa esse microfone aqui para... Agora nós vamos ouvir a diretora da Fundação, e depois cada um de nós faz as suas considerações, já fundamentada nos juízos que a gente já tem, do conhecimento da situação e do que vocês estão colocando. Bom dia a todos os senhores. Só um minutinho, eu gostaria de registrar a presença do vereador Segala também. Obrigado, desculpa. Eu cheguei agora, estava atendendo o secretário da administração. Tá, o senhor está sempre perdoado, fica tranquilo. Senhores vereadores, vereadora Thelma, presidente dessa comissão, e todos os vereadores presentes. Equipe de secretários que trabalham junto à administração, secretário de Saúde, secretário de Finanças, e toda a equipe da Secretaria de Saúde que trabalha na urgência, que nós já conhecemos, perante o serviço da Fundação, temos atuado junto.
É um prazer estar aqui, enquanto diretora da Fundação. Estou como diretora-geral, estou desde o início estou na Fundação desde novembro de 2014 e acompanhei as primeiras atividades da Fundação e o primeiro trabalho, com o primeiro termo assinado da Fundação, que foi um contrato com o município de Bauru para gestão de plantões na UPA Bela Vista. Algumas das dificuldades que sentimos hoje em relação ao pronto atendimento infantil ou a início de plantões de pediatria com a gestão da Fundação, eu posso dizer que nós sentimos semelhantes no momento do início na UPA Bela Vista, em relação a profissionais da área médica começarem a prestar esses plantões na forma de serviço por um contrato assinado com a Fundação e um contrato com o município e depois um convênio. Espero atender às expectativas dos senhores em relação às informações que essa Comissão de Saúde solicita, né? E estou aqui à disposição para aquelas que eu tiver condições de atender e responder ao que vocês anseiam. Sinto uma preocupação dos senhores e sei que esta é uma preocupação inerente ao exercício de vocês enquanto senhores vereadores, que é o acompanhamento, a avaliação, a sugestão, os questionamentos, certo? A Fundação, eu imagino que muitos dos senhores vereadores conhecem mais até todo o embasamento jurídico da Fundação do que nós, diretoria, visto a lei que instituiu a Fundação ter sido aprovada nessa Câmara e também o Estatuto da Fundação ser na forma de leis construído e aprovado por vocês. A Fundação, ela nasceu num anseio dos municípios, eu entendo que para ajudar, colaborar com as dificuldades que esses municípios tinham, instituidores, para ações diretas na saúde. Então, seria uma outra maneira dos municípios poderem fazer algumas gestões, em especial na área da saúde. Nós não estávamos no momento que ela foi criada. Alguns dos senhores estavam e outros acompanham o Estatuto. Ela é um ente jurídico novo, uma fundação estatal com direito privado. É um ente jurídico que é até desconhecido, vamos dizer assim, por ser novo, em algumas faces, tanto da comunidade, como em relação à avaliação jurídica, enfim, o entendimento dela ainda não é definido, até porque ela ainda é um projeto de lei no Senado. Mas ela, de fato, existe, foi criada pelo município, e pelos 5 municípios, e eu, estando como diretora nesse período, entendo que ela tem trabalhado e atuado para apoiar o município nas gestões daquelas demandas que ele solicita. Em relação à pediatria, a Secretaria de Saúde atual do município procurou a Fundação, perguntando sobre a viabilidade e pediu um plano de trabalho para que a Fundação pudesse fazer a gestão desses plantões. A Fundação apresentou seu plano de trabalho, inicialmente para a UPA Geisel, começando lá a pediatria e dando continuidade aos plantões da área médica que já existiam, mas assumindo esses plantões. Para a área de pediatria, a expectativa era 2 frentes diferentes. A minha expectativa enquanto diretor ou da diretoria de uma maneira geral. Eu aproveito, peço desculpa, não apresentei aos senhores. Ed Carlos é diretor financeiro administrativo da Fundação, junto comigo, e além dele nós temos o doutor Afonso Cassandra, que está como diretor de atenção à saúde. Nós, diretoria, entendemos, em relação a essa gestão, a esse convênio, que nós deveríamos ter no início um desafio maior para conseguirmos montar uma equipe sólida, de qualidade e completa de empresas na área de pediatria habilitadas para prestar esses plantões e que conseguisse suprir todos a necessidade de manter os plantões 24 horas, com 2 postos de trabalho dia, 2 postos de trabalho noite. Porque nós já sabíamos da dificuldade no mercado,
na região, no município, de profissionais da área médica com a especialidade de pediatria. A exposição que o Dr. Fogolin fez foi muito clara e muito forte em relação ao cenário, de uma maneira geral, nacional. Ao cenário nacional, a dificuldade de se encontrar pediatras, as considerações que o Conselho de Medicina tem feito sobre isso, a dificuldade da área de pediatria em todo o país, inclusive na área privada. Nós iniciamos esse processo, esse trabalho de credenciamento de empresas logo em abril. Nós fizemos um primeiro edital de credenciamento, mantivemos ele aberto até o final de maio, então foi do final de abril até o dia 26 de maio. E nesse credenciamento nós percebemos que o interesse das empresas começou a aumentar, mas que não estávamos ainda, não tínhamos alcançado um número suficiente para trabalharmos com tranquilidade. Nós já tínhamos uma disponibilidade de empresas que poderíamos, sim, assumir esses plantões, mas não com tranquilidade, porque são empresas que colocam a disponibilidade de seus profissionais, mas nem sempre, em algum momento, durante o percurso dos meses adiante, poderão estar presentes naquele horário, porque não são horários fixos. São horários que têm uma flexibilidade. Até o próprio credenciamento dessas empresas tem uma flexibilidade. E ele deve ser aberto, como determina a legislação, em diferentes momentos. Não é uma coisa, abre-se o credenciamento público e fecha-se permanentemente. No nosso entendimento e na orientação da assessoria jurídica, ele é aberto e será reaberto em vários momentos. Sentindo essa dificuldade, nós procuramos a Secretaria de Saúde e informamos, o senhor secretário e toda a equipe, informamos primeiro o Conselho Curador da Fundação, que é o Conselho Diretivo Superior, e a Secretaria de Saúde daí foi fazer essa análise da possibilidade de reeditarmos, publicarmos novamente esse edital com uma alteração, ampliando a possibilidade de empresas que tivessem profissionais com especialização e profissionais em formação, cursando a residência na área, pudessem também buscar o credenciamento. Em um período curto, que nós estamos só com 5 dias, que mudamos esse texto do edital, já tivemos um aumento de 50% em relação ao período inicial. Quando eu digo um aumento de 50%, estou dizendo sobre as empresas que efetivamente já finalizaram o seu credenciamento. Então, são empresas que completaram a entrega de toda a documentação necessária. Mas eu posso também dizer aos senhores vereadores, e o secretário tem acompanhado isso, o doutor Berber também, que nós temos um bom número de empresas que estão providenciando essa documentação, que com a nossa busca, o nosso contato, as informações sobre como se processa o serviço, se mostrarem interessados e estão já providenciando a documentação, ou enfim, muitos profissionais, para começarem a atuar, têm que reorganizar o seu esquema de trabalho, a sua rotina de trabalho, e nós temos já um número de empresas que já nos procuraram, já entregaram parte da documentação e estão finalizando. Então, nós acreditamos que agora, nesse caminhar do mês de junho, nós teremos um número com sobra de empresas. A busca por essas empresas para divulgação, para explicar sobre o credenciamento, informar sobre as empresas, como será esse tipo de prestação de serviço, ela tem sido intensa por parte de nós, Fundação, desde início de abril, mas nós começamos efetivamente mesmo essa busca a partir do dia em que o convênio foi firmado, fizemos a publicação do credenciamento. Nós temos contatado profissionais, universidades, instituições formadoras, nós temos contratado associações médicas e temos contratado grupos de médicos que trabalham pela mídia eletrônica, que usam atualmente, que atuam com plantões. E nessa busca, conseguimos disseminar essa informação. Hoje, muitos nos procuram porque, por meio dessa mídia eletrônica ou por meio dos contatos que nós passamos nessas instituições formadoras, tiveram essa informação. Fizemos um número
elevado de contatos telefônicos, além dos contatos via celular, e-mail, Messenger, WhatsApp. E eu posso dizer que o trabalho nosso nesse período foi um trabalho intenso e continua sendo intenso, certo? Não sei quais informações os senhores gostariam de dados duros ou de informações relativas a esse processo, para que atendesse aí a necessidade de, enfim, quais são as informações que os senhores sentem necessidade que nós possamos informar ou completar, transmitir a vocês. São muitas, né? E tem toda a documentação aqui desses processos, porque muitas vezes a gente até tem o conhecimento, mas esquece o dado duro, e estou à disposição para as informações que se fizerem necessárias. Eu acredito, enquanto diretora da Fundação Cláudia, e eu, enquanto munícipe, cidadã, mãe, avó, acredito na capacidade que a Fundação Estatal de Saúde, criada por esses municípios de maneira regional, tem para ajudar a apoiar as ações de saúde do município. Por isso que aceitei esse desafio e estou como diretora nesse período. Eu acredito, mas sei que hoje a Fundação ainda está se fortalecendo. Ela está se sedimentando, hoje ela já está mais forte do que há 2 anos atrás, ela já tem uma série histórica de ações, de acontecimentos, de questionamentos, mas eu entendo que ela precisa, ao mesmo tempo, ser avaliada, acompanhada pelos senhores vereadores dos 5 municípios, das câmaras dos 5 municípios, ela também precisa de um respaldo dos senhores, para esse fortalecimento, de orientações dos senhores, para que ela possa vir a se fortalecer cada vez mais e apoiar essas ações. Eu sei que os municípios todos estão preocupados com recursos financeiros. Os municípios que atuam com a Fundação, nós sentimos isso, é concreto, todos os secretários de saúde que participam do Conselho Curador relatam essa preocupação e que faz parte do cenário nacional. Eu entendo que a Fundação, nesse momento, também de dificuldade financeira, de menos recursos, mais controles, também é uma maneira do município ter um controle forte sobre o empenho e o uso desses recursos e avaliação do uso adequado desses recursos. Porque o estatuto da Fundação, ele é muito claro, ele é bem fechado, bem amarrado, e ele deixa muito claro da obrigatoriedade de tudo que a Fundação faz ser avaliada, acompanhada pelos municípios que a instituíram. E isso é um ponto positivo. Agradecemos a diretora Cláudia, né? E vamos passar para os questionamentos. Posso começar? Alguém quer começar? Vereadora? Quer que eu comece? Tanto faz. Olha, veja, eu costumo dizer assim, que tem poucas coisas que eu invejo na vida. E quando eu falo porque a inveja é uma palavra pejorativa, né? Não sei como falar de uma maneira, tem outra palavra, já me veio. Mas eu admiro muito a inteligência, a eloquência, eu admiro demais, e o conhecimento. Tá aí 3 coisas que quando eu olho numa pessoa, eu falo, nossa, que legal, queria ser desse jeito aí, né? É meu. E vejo no secretário inteligência, eloquência, vejo conhecimento, na senhora também. Mas me preocupa, assim, é que muito a gente fica na retórica. Me preocupa muito. E me preocupa porque, na saúde, a retórica ela é maravilhosa. O papel aceita tudo, e a gente vai, e a gente, às vezes, tem uma força de convencimento, né? Com relação à Fundação, a senhora está antes da nova gestão, tem 2 anos, e com relação ao secretário, também me tranquiliza, porque é servidor público, e todo mundo sabia do caos anunciado. É uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Na gestão passada,
Eram inúmeras as reportagens de fila na porta, tanto do atendimento infantil, quanto do atendimento de adulto. Então, eu entendo, houve uma modificação no perfil epidemiológico. Mesmo sem modificação, já estava ruim. Já estava ruim. Então, era uma atitude que a gente esperava que houvesse uma implementação rápida e imediata, porque também todo mundo já sabia, Bauru inteiro sabia, que muitos dos pediatras estavam em processo de aposentadoria, e muitos deles brigando com a FUNPREV, que está segurando a aposentadoria deles, que já deveria ter saído, criando uma certa dificuldade, até para que fique um pouquinho mais na rede. Então, assim, essas tragédias anunciadas, eu chamo de tragédia anunciada, quer queiramos ou não, todo janeiro chove. A chuva pode ser mais forte ou menor. E nós estamos vendo a saúde do município de Bauru, não é diferente de outros lugares. E a gente esperava uma atitude mais efetiva no que se concerne, pelo menos, a fechar os grandes buracos que todos nós sabíamos que tinha no pronto atendimento infantil central. As escalas praticamente não se conseguia preencher, né? E quando se pediu a Fundação de Saúde, era uma ferramenta necessária para minimizar essas atitudes. E nós ficamos esperando. Passou 1 ano, passou 2 anos. E ela não veio de forma tão efetiva como deveria vir. É uma ferramenta necessária, mas nós esperávamos, eu que vim da gestão passada, quando foi aprovado o regimento dela, o estatuto, nós esperávamos que ela atuasse de uma maneira mais efetiva, realmente colocando. E lembrando que nós vamos dizer, olha, tem o problema do Tribunal de Contas. Lembrando que a fundação foi criada e ela tem que respeitar a lei das OS. Então, houve uma preocupação de colocar profissionais no mesmo ambiente, fazendo a mesma situação, que eram da prefeitura com da fundação. Mas a gente esperava, talvez, que se olhasse e se visse uma UPA como uma unidade completa, a ser colocada para um processo de licitação, ou seja, como for, que complementasse tudo, e que desafogasse realmente as outras unidades, né? Eu vi o secretário dizendo, olha, não adianta colocar mais pediatra no PAI. Se tiver as salas, não adianta. Se tiver 10 salas de atendimento no lugar centralizado, adianta, vai diminuir quem chega. Só que também entendo que nós temos que dar condições para que haja os atendimentos no bairro. As UPAs estão aí. Elas têm, é muito melhor que a pessoa não tenha que se deslocar para longe das suas casas. Mas a gente vê isso com muita clareza. Você me desculpa, secretário, mas não precisava de um estudo epidemiológico para saber que o caos ia acontecer. O caos já vinha de gestões passadas, houve uma transição. Então, olha, no mínimo tinha que ter dado uma atenção prioritária ao pronto atendimento infantil central, que, se você tiver um número maior, você tem tempo depois de reorganizar as unidades de pronto atendimento, as UPAs do entorno. O ideal é realmente que todas as UPAs tenham. Existe até a questão da legislação federal, colocando as UPAs nos níveis, isso o secretário sabe melhor que eu, que foi do Ministério da Saúde, né? Então, colocando por causa de verba, né? Sabemos que a UPA da Bela Vista nunca preencheu todos os pré-requisitos, ela é um nível adiantado, nunca. Sabemos que na UPA da Bela Vista foi usada até sala para se fazer como necrotério. Sabemos que na UPA da Bela Vista, em pouco tempo que foi construída, chovia mais dentro do que fora. Então, são coisas que sempre foram veiculadas. Então, eu digo, a gente precisava de uma atitude mais rápida, porque quem sofre, na verdade, é a população da ponta. Com relação a isso aí, eu fui até atrás. Procurei conversar com as entidades privadas aí que fazem atendimento à população, elas não tiveram perda do número de beneficiários. Então, não teve perda. Então, não houve uma migração efetiva, né? Pelo que a gente sabe aí. Tá? E mesmo se viesse a migração efetiva, o SUS recebe por um todo.
para atender um todo. Se ele atende 30% a menos da população, sorte dele. Recebe para atender 100% e 30% tem planos de saúde. Então, isso seria até um ponto positivo, né? Tomara que a gente consiga até que tenham mais, porque daí você consegue que o município tenha o recurso de um todo para atender uma parte, né? Então, a gente só fica preocupado com essas coisas. E, às vezes, a gente tem uma preocupação com a forma como é veiculada a notícia, porque a população espera que isso realmente vai acontecer. E reverbera aqui nessa Casa de Leis. Os vereadores são cobrados por isso. Apesar de não serem executivos, é aqui que vem bater. Então, a gente pediu e realmente agradecemos todos aqui, porque a gente precisa que a coisa saia do papel de fato e que vá para uma linha de ação. Eu sei que, se vocês pudessem, isso estaria implementado amanhã, eu não tenho dúvida disso. Tenho certeza que todos vocês que estão à linha de frente, se pudessem, não é amanhã, a hora que saísse daqui, estava cheio de pediatra, cheio de médico, tenho certeza disso. Só que, infelizmente, não é assim, então a gente convida vocês para que vocês procurem nos esclarecer. E que forma que a Fundação pode atuar de fato, sem que... Eu sei da preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que precisa envolver o secretário de Negócios Jurídicos para que ele olhe a legislação das organizações sociais, para que ele veja como que vocês vão fazer para não esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Mas tem que ser feito. Então, é isso que nós gostaríamos que vocês colocassem para a gente, quais os caminhos que vocês vêm trilhando, né? Não sei se vocês querem anotar, todos os vereadores fazem pergunta, responde. Quer passar para a vereadora Chiara primeiro? Da minha parte. Obrigado, viu, gente? Eu agradeço, assim, mas são os anseios que a gente recebe e as respostas que nós temos que dar e que a gente espera de vocês. Bom dia. Bom dia, Thelma. Vereadora Thelma, presidente da comissão, Carlinhos e Yasmin, membros da comissão, os nossos secretários, Fogolin, Everson, a fundação aqui presente, Cláudia, Edi Carlos e todos os... Dr. Ber, todos aqueles que são da área da saúde, que a gente tanto respeita. Eu, na verdade, não sou da Comissão de Saúde daqui da Câmara, né? E participo mais no sentido de que nós, todos os vereadores, estamos atentos às necessidades e todos nós somos acionados em diversos momentos. E tem uma condição especial, porque eu sou mãe, tenho 2 crianças, então a gente sabe o que é a necessidade do atendimento, de pronto atendimento infantil. E mais recentemente, né, Everson, a gente tem discutido tanto a questão de orçamento, né? A necessidade a gente sabe que existe, né? Não é de agora a necessidade de contratação de pediatras, ela já é de bastante tempo, né? Mas agora a gente se deparou com essa situação mais emergencial. E aí, nesse sentido, o meu questionamento não é tão direcionado à necessidade, mas à forma, né? Encontrar a forma de fazer a contratação, a quantidade de pediatras para atender a demanda atual, né? E aí, Cláudia, se você me permite, eu tenho assim, alguns questionamentos com relação à fundação, porque eu tenho algumas dúvidas, até porque não conheço profundamente gestão de fundações. Mas uma situação que sempre me preocupa, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência e chamei a fundação e vocês vieram prontamente aqui prestar alguns esclarecimentos, mas são esclarecimentos que ainda ficam assim rondando os pensamentos da gente. São 5 municípios que participam da fundação, mas me parece que só 2 fazem contratação pela fundação, se não me engano. Depois você me responde. E uma outra questão que me preocupa, né?
a forma de contratação que cada um dos municípios usa, né? Faz contratação pela Fundação Regional de Saúde para que tipo de atividade, né? Eu ouvi dizer, por exemplo, que Pederneiras está fazendo concurso pela Fundação, né? Então, aí você me esclareça isso, né? Como é que a gente pode ter uma fundação que trabalha contratando empresas que podem oferecer os serviços de saúde, e aqui no nosso caso os pediatras, e um outro município, se é que é assim que acontece, está fazendo contratação, concurso pela fundação. Então, me preocupa isso. E aí você já aproveita e me responde, quantas pessoas hoje são contratadas pela fundação e se é regime CLT? Então, é outra preocupação. Acho que uma coisa até já está implicitamente na outra. Mas essa é uma preocupação que eu tenho. Nós temos discutido um problema aqui já de bastante tempo, que é o problema da Coab, e eu olho para a fundação e eu enxergo a Coab mais para frente, né? Então, hoje ela está resolvendo o problema, tá, mas a gente não foge da lei de responsabilidade fiscal contratando pela fundação. Então, ela não resolve o problema, porque o nosso problema é muito mais embaixo que isso. Se nós temos intenção de não contratar mais pela fundação, nós vamos continuar contratando pela fundação até quando? E quando o momento de dizer, olha, a fundação não resolve o nosso problema por causa da lei de responsabilidade fiscal, nós temos que buscar uma OS, por exemplo, né? Como é que a gente sai da fundação? Né? São questões que não são... Claro que não é isso que você vai responder, mas são questões que ficam rondando os nossos pensamentos, porque o problema, eu acredito que ele virá. Eu acredito que ele virá. Então, essa discussão, se nós não fizermos agora, nós vamos fazer daqui a pouquinho. E, Fogolin, eu entendo a necessidade e sou totalmente favorável à contratação, pela fundação, inclusive, nesse momento, né, se é esse o formato que vocês entenderam ser o melhor formato, dada a urgência, quer dizer, precisa do médico, nós temos que oferecer ao médico. Se esse é o caminho mais rápido, ok, nós vamos estar juntos. Porém, o questionamento que eu faço é dividir os pediatras pelas UPAs. Implicaria num aumento de número de pediatras a serem contratados? Porque o que eu ouvi? Que o pediatra não trabalha sozinho, tem que trabalhar em 2. Não sei se é isso. Se for em 2, você tem 4 por dia em plantões de 12 horas. Não é isso? Por UPA. Então, se está pensando para o Ipiranga, para o Meio Teto, já são mais 8. Né? E aí a gente tem toda essa questão de dificuldade de contratação. O que me parece, da forma que nós recebemos as queixas das pessoas que estão sendo atendidas e a demora, e até aqui eu faço assim uma certa defesa, que a demora ela não acontece só no PAI municipal, ela acontece também dentro dos atendimentos dos planos de saúde. Então, esperar 2 horas para ser atendido é uma coisa que acontece mesmo nos planos mais caros que nós temos. O que me parece que é uma grande queixa é a falta do acolhimento. Até fiz um comentário no nosso grupo de vereadores de se pensar numa melhora na recepção dessas mães com as crianças doentes. Então, quando a gente tem um espaço que chove dentro, é um grande problema. Quando a gente tem uma mãe que fica para o lado de fora, no frio, com uma criança doente no colo, às vezes com febre, às vezes passando mal, sabe? Quando você não tem uma condição de ter um banheiro adequado para prestar um socorro, a própria mãe prestar um socorro para a criança, e até, às vezes, no sentido de ter uma poltrona confortável para ficar 6 horas e meia com uma criança no colo. Né? Então,
isso é o que me parece que é a maior reclamação, né? O tempo de espera em si, ele é um problema, porque você tem uma criança doente. Mas o tempo de espera em si, a gente sabe também que existem os critérios ali, né? Então, quando o problema é muito grave, ele vai ser atendido de uma maneira mais rápida. Então, as mães que ficam esperando com as crianças ali na recepção do pronto atendimento infantil, elas até podem ficar esperando um tempo maior, mas desde que elas estejam num ambiente acolhedor, né, e que proporcione um conforto a essa criança. Então, não é só a questão de ter o médico, mas é de ter um acolhimento. Né? Porque ela poderia estar esse tempo esperando na casa dela, por exemplo, mas ela está lá. Né? E na casa da gente, a gente tem um conforto maior, a gente tem uma liberdade maior. Né? Se a gente tem, por exemplo, uma brinquedoteca dentro de uma recepção do pronto atendimento infantil, você já tem ali uma condição menos ruim. Né? Eu acho que essas coisas poderiam ser pensadas para melhorar, não só a quantidade de médicos que a gente sabe da necessidade, né? E a gente sabe também que são é sazonal, né? Algumas épocas do ano a necessidade é muito maior. Eu falo sempre que entrou o mês de março, todas as crianças ficam doentes. É impressionante o que acontece nessa época do ano, né? E mais para frente vai acabar, vai diminuir muito a demanda. Mas, pensando nisso, eu acho que é importante a gente pensar em todas essas questões. Né? Eu acho que é o que eu tinha para colocar agora. Eu acho que aqui todos nós estamos pensando com o mesmo objetivo. Né? Eu acho que não são críticas, eu acho que são ideias a serem consideradas, e no sentido de que a gente consiga proporcionar uma qualidade melhor no atendimento da saúde aqui da cidade, principalmente, nesse momento, às crianças que estão aí precisando do atendimento na rede de urgência. Certo? Obrigada, Fê. Agradecemos a vereadora Chiara aí. E deixar bem claro, as colocações são sempre no intuito de somar. Ninguém aqui vem para dividir. Ninguém vem dividir. Quando você divide, quem sofre é a ponta. E todo mundo, quer seja do legislativo ou executivo, trabalha para a ponta. Essa é a verdade. A gente vem no intuito de somar. E é verdade. Vocês, desde que você esteja bem orientado, né, e bem acomodado, você espera 3 horas uma boa, e se você estiver muito mal acomodado, com meia hora você está dando pulo. Né? E a gente vê isso aí. A gente vê nesses supermercados, uma moça com coletinho, posso ajudar? E às vezes resolve muito para a gente. Né? Então, as colocações são sempre nesse intuito aí. Algum outro vereador gostaria de fazer alguma colocação? Vereador Segala, vereador Yasmin, vereador Milton, vereador Carlinhos. Então, se vocês pudessem fazer uma explanação aí para a gente, seria interessante, porque, como a vereadora colocou e a gente colocou, antes de chegar em vocês, chega aqui. Chega aqui. Pois não. A gente chega atrasado, às vezes não sabe se já falaram, desculpe. Bom dia a todos. Fogolinha, só para perguntar, eu já ouvi várias vezes ser falado que a Secretaria está segurando algumas aposentadorias aí, de pediatras, principalmente, em virtude dessa situação que está passando. Né? Vai chegar um momento que, se isso for verdade, não vai dar para segurar mais. Né? Eles têm direito, vão acabar saindo disso aí. Se isto for verdade, e dentro daquilo que a doutora Cláudia comentou aqui, tem alguma previsão de recontratar essas pessoas via empresa, através da fundação, sugerir a eles, fazer uma reunião com eles, dizer, se vocês têm que se aposentar mesmo, monta uma empresa, entra pela fundação, que nós precisamos de vocês, porque você já conhece Bauru, você já conhece o sistema, você já conhece o público, você já conhece as crianças e tal e coisa, vocês ainda estão com energia, com disposição, com conhecimento. Era só para saber se esse
tipo de situação ou solução já foi pensado? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Fique à vontade. Bom, eu gostaria de começar pela parte que terminou. O doutor Segala, sobre a questão se a Secretaria de Saúde, acho que a primeira parte do questionamento, ela está, entre aspas, segurando a aposentadoria de profissionais que já estão com o seu tempo de direito. Sim, não. Primeiro sentido, não. A Secretaria Municipal de Saúde entende o direito do servidor e entende o cenário nacional, inclusive da mudança da Previdência. Eu estou tratando de profissionais que já deram toda a sua contribuição à saúde pública de Bauru. E esta secretaria, em hipótese alguma, ela tem esse papel, até porque não tem esse direito de segurar, entre aspas, no bom sentido, a aposentadoria. Todo o processo de contagem de pontos, levantamentos do direito de aposentadoria, passa pela Secretaria de Administração, passa pela nossa CDF, que é a Comissão de Desenvolvimento Funcional, e vai para a FUNPREV. Grande parte destes profissionais, em especial da pediatria, já está o processo na FUNPREV. Não tem mais nenhuma relação com a Secretaria Municipal de Saúde. O que eu posso declarar ao senhor, vereador Segala, é que todos aqui também têm conhecimento que, por muito tempo, as progressões ficaram, de certa forma, numa velocidade muito reduzida em relação à progressão funcional. Uma das primeiras medidas que eu fiz à comissão foi uma solicitação de justificativa por que não houve, até o final do período, a progressão dos profissionais. Muitos profissionais que estão em fase de aposentadoria precisam dessa progressão para a sua bonificação salarial. Então, todos os que estão até o final, eu solicitei, inclusive, utilizando um termo, um empenho da CDF para que acelerasse o processo de avaliação funcional de todos os servidores, que foram prejudicados, sim, no momento em que teve uma redução nessa velocidade em períodos anteriores. Então, esta secretaria não tem nem de direito e nem está fazendo nenhum processo de retardamento em relação à liberação do profissional para se aposentar. Sabemos o cenário nacional da possível mudança ou não da Previdência, o servidor ele pode ser prejudicado, e também nós já encaminhamos, a grande maioria está na FUNPREV, então não existe esse movimento. Segunda parte, os profissionais podem, a partir do momento da constituição da sua pessoa jurídica, prestar como empresa serviço pela fundação? Podem e já fazem. Inclusive quando servidores. Ele pode, como servidor, ainda na administração, se ele tem uma empresa, ele pode prestar serviços pela fundação do município. Então, tanto quem está como servidor ainda na ativa, quanto quem se aposenta. Inclusive, tivemos profissionais que se aposentaram e já estão constituindo suas empresas para dar plantão, para que eles deem plantão. Então, assim, inclusive, esse chamamento, esta solicitação, essa conversa com os profissionais que já conhecem a rede, que já sabem, que já têm um conhecimento da rede assistencial, para que eles possam também fazerem parte de um conjunto de empresas que são cadastradas, credenciadas pela Fundação para dar plantão. Então, no primeiro momento, essa secretaria ela não faz nenhum movimento em retardar, até porque é direito dos servidores, e a grande maioria já está na FUNPREV, é o processo que foge agora da alçada da Secretaria Municipal de Saúde. O que nós solicitamos que tivesse sido feito é uma celeridade num processo de progressão que durante um período ficou numa outra velocidade aquém daquilo que o servidor tem direito. Então, essas duas questões eu acredito que tenha respondido ao questionamento do senhor. Eu vou
primeiro responder à solicitação de informação da vereadora Chiara, para depois também responder à vereadora Thelma. Em relação ao atendimento, eu acho que foi perfeito quando a senhora coloca que atendimento não se dá exclusivamente pela presença do médico. Atender é dar atenção. A porta do pronto-socorro central e infantil, as pessoas que são de movimentos, que estão do conselho gestor, que fazem todo o empenho também em relação à melhoria da qualidade desta espera, ela faz parte desta atenção. Nós temos, de um lado, a questão da necessidade profissional e, por outro lado, a necessidade do acolhimento e de uma coisa que é fundamental naquela unidade, que é a estrutura física. Eu já fui claro várias vezes sobre o que é ter a estrutura física do pronto atendimento infantil. A unidade, hoje, ela não tem condições estruturais de ampliar consultório, porque a gente só tem um número limitado de consultórios. Nós estamos com uma obra naquela unidade, que é o centro diagnóstico, que até a colocação de proteção, de tapume, reduziu o espaço para as famílias e para as mães, por segurança, e nós tivemos que iniciar a obra porque foi uma emenda parlamentar, senão nós perderíamos o recurso. E o município, por outro lado, tem a necessidade de um centro de diagnóstico, tem fila para tomografia, tem fila para raio-x, e foi por esses dois objetos que a gente iniciou a obra. Primeiro, para não perder o recurso, e segundo, pela necessidade. Isso reduziu o espaço. Nós tínhamos um espaço ali na frente que foi reduzido. Então, a estrutura física do pronto atendimento infantil, falando especificamente do pronto atendimento infantil, ela realmente deixa a desejar. Quais as medidas de acolhimento? Nós tivemos, inclusive existem movimentos do próprio Conselho Gestor no auxílio, né, que tem colocado algumas proposituras, e em especial houve a visita do próprio promotor do Ministério Público ao pronto atendimento infantil. Em 3 unidades nós acompanhamos. Ontem nós estivemos do Geisel, na UPA do Geisel, sábado na UPA do Bela Vista, com o próprio promotor, inclusive as ações que a gente pretende colocar de acolhimento para a melhoria dessa atenção às mães, a familiares no pronto atendimento infantil, seja no PAI, seja na UPA. Então, eu acho que assim, existe sim uma necessidade de não apenas colocar profissional, que são movimentos que muitas vezes não chegam ao mesmo tempo. Existe uma necessidade de colocar profissional e existe sim uma necessidade de mudar o acolhimento da unidade. E acolhimento, o acolher é a estrutura física e a maneira com que se dá a informação. Que das 10 principais queixas que chegam na rede de saúde, 6 são da forma de tratamento, ou da forma com que ele tem o cartão de visita da unidade. Então, este é um ponto que eu considero que já vem sendo uma preocupação, mas eu tenho movimentos para fazer. Um movimento é a colocação de profissional, que é esta pauta específica, e o outro movimento é o acolhimento. Agora, na estrutura que nós temos no pronto atendimento infantil hoje, até por apontamento do próprio Conselho Regional de Medicina, da própria Vigilância Sanitária, do próprio Ministério Público, é muito difícil aquela estrutura realmente ser uma estrutura que a gente fala, é um pronto atendimento que realmente dá dignidade assistencial pela estrutura física. Pela estrutura física. Daí um dos motivos também para que a gente amplie para as unidades de pronto atendimento, que a estrutura ela é diferente. Então, esse é um ponto extremamente importante do que a senhora colocou. Se existe preocupação que tem que mudar o acolhimento, tem que mudar sim. E a gente pretende e faz parte do nosso planejamento. Aqui, hoje, eu preciso ampliar profissional, mas também faz parte o olhar em relação a esse acolhimento, que se dará tanto na proposta que a gente tem de diferença de urgência, quanto para as unidades de pronto atendimento. Inclusive, nessa semana já houve uma conversa com o próprio Ministério Público das maneiras de se mudar o acolhimento, da viabilidade disso. Então, acredito que isso possa estar sendo trazido para essa casa. Eu assim, fico muito grato, sempre a doutora Thelma, seja como vereadora, seja como colega de trabalho, nas colocações. E eu queria, só para tentar colaborar, né, na resposta, esse aqui é um jogo de ganha-ganha.
A gente está aqui justamente, tanto a Comissão de Saúde, e eu recebo com uma naturalidade e como uma complementação do trabalho que a gente vem fazendo, de uma maneira muito tranquila. Agora, eu também, como na minha posição gestora, eu chego a complementar que não é uma retórica. Não é uma retórica, até porque grande parte dos vereadores já estão aqui de outros mandatos. E é a primeira vez, diante de todas as dificuldades que vocês sempre apontaram, que a administração ousa em ampliar o número do pronto atendimento infantil. Não é uma retórica, porque em 6 meses foi apontado concretamente a abertura, e por isso que vem aqui um PL, um projeto de lei, para que a gente amplie mais portas de entrada para a pediatria. Não é retórica, porque a necessidade da gente olhar por que neste momento vem para os demais é justamente se o meu secretário de Finanças fala, temos condições agora, sim ou não, dependendo do que foi a arrecadação. E mudou o perfil epidemiológico de Bauru. Eu tinha necessidade, eu tinha que ter essa necessidade desses meses iniciais para realmente... A gente sabe, e eu já sabia, seja como servidor, seja na transição, que a pediatria era um problema. Aliás, era uma tragédia anunciada há muito tempo. Há muito tempo. Então, a primeira medida que eu fiz nessa casa foi pedir pediatria. Eu conversei com um conjunto de vereadores, com a própria Comissão de Saúde, que o primeiro movimento que eu fiz foi justamente abrir concurso, contratação emergencial e o processo da fundação. Foi a primeira medida como secretário de Saúde. Então, essa medida em relação à pediatria, eu tinha o diagnóstico em relação ao primeiro movimento, mas eu também, como secretário, tenho responsabilidade em relação ao orçamento da saúde. Eu tenho que comprar medicamento, eu tenho que manter paciente no pronto-socorro, que era para estar internado, e eu despendo medicamento para que seria medicamento de internação. Eu tenho um déficit de 613 profissionais, eu tenho todas as unidades de saúde com problemas estruturais. Então, todo esse processo, havia necessidade de fazer um gerenciamento. Por que nós não tomamos a medida inicial de abrir UPA com pediatria em todas as unidades? Porque eu precisava ter o levantamento tanto das finanças quanto do meu diagnóstico. Então, eu queria só completar, e eu acho que faz parte desse processo, e a comissão ela tem que apontar, é uma demanda do usuário, mas que não houve, em nenhum momento, uma procrastinação em relação a resolver este problema da pediatria. A pediatria foi o primeiro movimento que eu fiz, e foi nesta casa, e pedindo para abrir mais um pronto-atendimento, e considerando que houve uma mudança do perfil, e a própria ANS traz uma perda de 192 mil usuários, a gente tem uma necessidade de ampliar, e foi por esses motivos que fizeram com que nós solicitamos a ampliação. É muito justo, assim, até eu agradeço a essa casa, no processo em que, inclusive, todos os senhores colocaram em tramitar em urgência. Eu tenho a obrigação, como secretário municipal, de trazer para essa casa as explanações, mas eu tenho total tranquilidade também, como gestor, que, da mesma forma, como profissional médico, sempre fui extremamente indignado em relação a esse tempo de espera. E esta administração, eu digo, da administração da saúde, fez todo o movimento para que a gente, justamente, não seja uma retórica. Colocar aqui que, em 6 meses, nós estamos propondo uma ampliação para os 4 quadrantes da cidade ter pediatria, é um movimento conjunto com a Comissão de Saúde, conjunto com essa casa que recebe diariamente as demandas da comunidade, que também chegam à nossa ouvidoria, é justamente ter uma atenção prioritária. Eu agradeço assim, toda a contribuição, eu acho que é esse mesmo o nosso papel de trabalhar em conjunto, mas houve sim todo esse movimento e não houve nenhuma retórica em relação a apenas mencionar. 6 meses, com proposta concreta de chegar ao projeto de lei de abrir pediatria nos 4 pontos da cidade. Foi uma opção dessa gestão, e é uma opção justamente em virtude da demanda.
Eu acho que também teve um outro questionamento em relação ao número de pediatras, né? Em relação ao número de pediatras. Não necessariamente há uma obrigatoriedade de 2 pediatras por plantão. Inclusive, Bauru tinha um pediatra no Meridota e um pediatra no próprio Ipiranga. A demanda que vai recortar essa oferta, né? Então, justamente, a gente inicia com um quantitativo de até 2 pediatras, iniciando com um pediatra em cada unidade, até porque a gente vai ter 4 pontos de atendimento. 2 pontos de atendimento em estruturas que são melhores, que têm condições melhores de observação clínica, e 2 outras unidades que, historicamente, é para ter um atendimento de porta, um atendimento de pronto atendimento, e que há, sim, condições de ter um pediatra. Se a demanda aumentar ao longo do próximo ano, desta forma, por isso que nós fizemos a projeção de 6 milhões, se houver o aumento da demanda, podemos ampliar o número de profissionais para atendimento em pediatria. Eu acho que foi somar na fala da vereadora Thelma, eu acho que é muito importante, agradeço todo o trabalho que a comissão faz em relação a somar, em apontar as necessidades, mas eu acredito que esse movimento foi um movimento justamente para que a gente possa distensionar e reduzir a assimetria que a gente tem na assistência em saúde. Eu agradeço ao adjetivo da inteligência em relação a esse processo, mas eu acho que a gente está trabalhando junto, e esse é o movimento. Eu fico muito tranquilo em saber que a Comissão de Saúde é uma comissão presente. A gente já teve aqui, nesses 6 meses, acho que de 3, 4 vezes juntos, né? E aí a gente trabalha conjuntamente. Eu agradeço, e a gente está sempre à disposição. Acho que a doutora Cláudia vai se posicionar, e o secretário Everson também, em relação aos valores. Deixa eu só fazer uma questionamento interessante você colocar. Quando eu falo a minha preocupação de retórica, é o seguinte, ó, o secretário está aí, o impacto é de 8,6 milhões. O secretário veio aqui e apresentou o primeiro quadrimestre. Está 9 milhões da lei de responsabilidade. 8,6 está muito próximo de 9 milhões. Nós sabemos o que vai acontecer. Então, me preocupa. E não temos nada ainda indicativo para Bela Vista. Se colocar a Bela Vista, estoura. Essa a minha preocupação. Estou errado, secretário? Queria que o secretário de Finanças fizesse uma colocação com relação a essa questão de recursos. Por isso que a gente fica preocupado, quando a gente fala de retórica, é o que eu disse, a gente sabe que, se nós pudéssemos, qualquer um de nós, não precisa nem ser secretário de saúde, passaria na porta, fazia assim, deixava maravilhoso, lindo, e tudo certinho. A gente sabe que não é assim. Inúmeras vezes eu usei a tribuna e digo que a pior secretaria, a vereadora Chiara é a de saúde. Não tem nada igual para se administrar. Nada. Todo mundo vai lá nervoso, triste, ansioso, que as coisas na hora. Então, quando a gente fala, é porque a gente vê que nós não vamos ter, eu não acredito que, está subindo um pouquinho, nós não vamos ter dinheiro tão próximo. A apresentação quadrimestral deixou bem claro que está 9 milhões, só esse impacto dá 8,6 milhões, colocado por vocês. Então, aí que a gente fica preocupado. Porque a gente sabe da vontade, da disciplina, mas a gente fica preocupado porque tem a questão da responsabilidade fiscal. Então, é isso que a gente pergunta. Existe alguma maneira da fundação fazer essa contratação sem entrar na lei de responsabilidade, de impactar lá? É isso. Talvez seja esse o caminho para poder usar e não ter esse impacto que a gente vê que vai acontecer. Só para passar para o Everson comentar em relação à questão de onde vem a ficha, e também passando para a doutora Cláudia, a UPA do Bela Vista, considerando que existe uma projeção da própria reforma do Central, a UPA do Bela Vista ela seria contemplada com os pediatras que hoje estão no pronto atendimento infantil. Então, ela não entra como uma ampliação naquela localidade, até porque nós temos pediatras e vai ter a projeção da própria reforma, construção, e está em discussão, não finalizada, em processo de conversa com os conselhos gestores, a organização de como fica durante o processo de obra, ou até previamente a questão do central e infantil. Então, seria um remanejamento dentro da grade que nós temos hoje. Só para comentar, referente à portaria do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde
ele coloca bem claramente, ele inclusive mudou a portaria deste ano, do final do ano para cá, em relação às UPAs. Hoje são 8 portes, antes eram 3, e exige produção mínima. Exige produção mínima com risco de suspensão de repasse. Por isso que a colocação de mais profissionais, em especial para atendimento em pediatria, é para que a produção assistencial da unidade de pronto atendimento, que está próximo do limite, ela fique contemplada para que a gente receba o repasse máximo mais qualificação, que é um volume maior de financeiro que hoje a gente recebe. Então, também existe essa preocupação por parte da administração de que, a partir do momento em que o Ministério acompanha, nós temos que ter uma produção assistencial acima para que a gente tenha um recebimento da qualificação, ou seja, o recurso de custeio que a gente recebe mensalmente, mais uma bonificação que hoje o Bauru recebe. Então, por esse motivo, a gente vai qualificar as unidades de pronto atendimento para essa assistência. Passo para o Everton, depois a gente também pode colocar. Ô Everson, já aproveito para perguntar para você, de onde que vai vir esses 6 milhões que vai precisar? De onde vocês vão arrancar? De que lugar nós vamos puxar o cobertor? É de esporte, né? Não. Bom, boa tarde. Foi colocado bem pela vereadora a condição financeira, pela vereadora Chiara também. E a gente fica meio no desesperado. Quase no desespero, mas a gente não pode esquecer que aí são pontos, né? E a gente não pode abandonar a saúde no município. Na hora de montar um orçamento, a gente analisa números, então são dados frios. E a hora que aparece uma demanda dessa, ainda mais de pediatras, médicos e outras demandas, mas eu acho que a saúde hoje é a principal, né? A gente não pode falar, não tem recurso, a gente tem que correr atrás e arrumar recurso. Tem esse problema que o próprio secretário colocou, que se a gente não equipar as UPAs, a gente corre o risco de reduzir ainda mais os recursos que a gente recebe hoje. Temos que tomar cuidado com isso também. Então, apesar de a gente já estar no limite com a despesa de pessoal, já chegando lá, né, com essas contratações, se não houver um entendimento, uma retirada dessa despesa da fundação com o limite de pessoal, é claro, a gente vai estar muito próximo do limite, considerando que a receita se mantenha do jeito que está indo nesse momento. A proposta inicial da Secretaria de Saúde era a contratação de mais pediatras, e depois que nós fizemos toda a análise de orçamento, o que dava para ser feito, então se cortou pela metade, né, secretário? E foi o que a gente conseguiu arrumar nesse momento. Nós temos um saldo orçamentário de recursos federais, que vem da própria UPA para suprir as necessidades de contratos. Vamos ter que fazer ajustes, sim, porque esse recurso, parte dele estava destinado para outro contrato, ou aditivos, suplementações de contratos. Mas, nesse momento, dá para a gente aproveitar essa parte orçamentária, esse 1.600.000, né? 1.500.000, e buscar, se houver a aposentadoria dos médicos, provavelmente vai sobrar o recurso orçamentário das folhas, que estão previstos na rubrica de folha de pagamento. Ou buscar em outros locais, outras secretarias. A Secretaria de Saúde vai ter que fazer uma análise mais profunda de todo o orçamento, inclusive com relação a medicamentos, que pode faltar orçamento para o final do exercício. A gente está buscando, fazendo toda essa análise lá. Então, nesse primeiro momento, era o quê? É utilizar esse saldo orçamentário que nós temos com recurso de repasse de recursos da UPA e, no segundo momento, suplementar o que for faltar para esses contratos nesse ano. Tá? Com relação à parte dos recursos da UPA do Geisel, nós já achamos uma saída, né? Um ajuste aí, já fizemos um ajuste em relação à folha de pagamento e também a investimentos que iam de contrapartida do PAC, que está indo para a Secretaria de Saúde. Então, a parte dos 6 milhões a gente resolve. Da parte do município. Não está saindo de nenhum recurso federal. É recurso que o município estava fazendo a previsão de contrapartida, que são a construção das calçadas, por conta do atraso
por conta do atraso das obras, das novas licitações que foram feitas, essa contrapartida não será realizada esse ano. Então, está sendo feita a previsão para o exercício seguinte e vamos utilizar esse orçamento para suprir a Secretaria de Saúde. Para os exercícios seguintes, como a gente está fazendo o planejamento, PPA, LDO e possivelmente, claro, depois o orçamento, a gente já está fazendo esses ajustes no orçamento para os anos seguintes. Então, a gente tem que adequar esse exercício agora. O histórico do orçamento da Secretaria de Saúde eu já passei para vocês. Até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós tínhamos uma arrecadação boa, tinha excesso de arrecadação durante o exercício, nós tínhamos superávit financeiro de recursos federais que sobravam e que dava para a gente ir investindo na saúde durante a execução. Por conta da crise, alguns repasses também que a gente acabou verificando que reduziu. Nesse ano, a gente tem o orçamento e o pouco que sobrou do exercício anterior. Nós não temos esse excesso de arrecadação. Então, por esse motivo que a gente está tendo que fazer todos esses projetos de lei, relocando o orçamento de um lugar para outro e dando as prioridades. Não dá para a gente atender tudo que estava planejado para fazer nesse orçamento. Então, estamos fazendo contingência com relação ao que caiu da arrecadação apurada no primeiro quadrimestre. E fazendo esses ajustes de orçamento para atender as prioridades, o que a gente está definindo como as mais urgentes, né? Não que as outras não sejam importantes, mas essas aí é urgente. Vamos buscar responder, né, os questionamentos que os senhores colocaram. Agradeço a vereadora Thelma o elogio sobre raciocínio, eloquência, inteligência. Não creio ter eloquência, não creio. Mas espero, mesmo sem eloquência, conseguir me fazer entender. Eu admiro muito nas pessoas, a vereadora colocou o que admira, e eu posso dizer que eu admiro respeito, boa vontade e dedicação. E agradeço o respeito com que nós estamos sendo tratados aqui. Com o mesmo respeito, vou tentar responder e me fazer entender. Tentar me fazer entender, né? Eu não tenho toda a eloquência do Dr. Fogolin e dos senhores, então eu fui anotando e vou tentar buscar responder aí os questionamentos. A vereadora Thelma colocou sobre o começo da fundação, as expectativas, e referenciou sobre o anseio que existia da Câmara de Vereadores que a fundação atuasse de uma maneira mais efetiva. Então, eu, enquanto diretora, nesse período, posso dizer que a fundação tem trabalhado arduamente, mas ela teve dificuldades no início, ela começou devagar e caminhou devagar no início, por diversos motivos. O primeiro deles foi por fazer tudo com segurança e buscando o entendimento desse ente jurídico, fundação estatal, mas de direito privado, que era um entendimento que existia ainda dúvidas em muitos locais que nós íamos buscar informações, e existe até hoje, certo? E sobre isso eu vou falar sobre OS ou sobre, adiante, o meu entendimento, que já construí. Uma das coisas que fez com que a fundação efetivamente fosse efetiva, mas tenha caminhado devagar nesses primeiros anos de implantação, em especial no primeiro, foi a escassez de recursos e a escassez de acesso a recursos, que eu quero dizer, não recursos financeiros, mas também financeiros, porque ela tinha a verba de instituição dos municípios, mas não tinha um aporte mensal. Ela não tem um aporte mensal, ela não tem subvenção. Esses recursos de instituição, eles foram entendidos pelo Conselho Curador como recursos que deveriam ficar como uma segurança da fundação, e não estavam sendo, vamos dizer assim, usados no início. Outra coisa que segurou foi o estatuto da fundação. O estatuto, ele foi feito de uma maneira que ele amarra algum andamento de contratações, de eventos que venham ser necessário o uso do dinheiro público. Então, houve necessidade da fundação começar
Nós começamos com um grupo pequeno, 2 diretores, chegou depois o diretor de saúde só quando começou, de fato, as ações da área de saúde, e tínhamos no início apenas 2 empregados fundação, que eram servidores cedidos pelos municípios para atuarem na fundação, segundo a lei de instituição de cada município permitia, porque a fundação não tinha como, naquele momento, fazer contratações. Ela não podia fazer processo seletivo. Foi um início em que se construíram o regimento, o manual de compras, o regulamento de compras e contratações, o regulamento de recursos humanos. Foi um momento para se, a partir disso, poder contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, e só então é que ela pôde caminhar. Então, quando a vereadora estava falando isso, eu fiquei pensando, qual seria um prazo curto num ambiente público? O que é um prazo rápido? Quando se trata do uso do dinheiro público, sendo a fundação estatal. Então, todo esse início ele foi lento, mas não foi, porque foi efetivamente trabalhado para essa construção. O primeiro contrato, que foi o contrato da UPA, Bela Vista, o contrato para a gestão da UPA, e logo em seguida o contrato para a UPA Ipiranga, foram contratos que não envolviam contratação de pessoas. Então, não foi preciso ser feito um processo seletivo, era contratação de empresas. Então, a necessidade foi, de uma maneira rápida, célere, se conseguir fazer o regulamento de compras e contratações. E muito foi feito no peito, vamos dizer assim, na boa vontade, e sempre fundamentado em ações legais, fundamentado legalmente, mas foi se começando os trabalhos em virtude da necessidade do município. A fundação, indo para a fala da vereadora Chiara, eu acho importante a sua colocação, as preocupações, para que haja bom entendimento disso pelo grupo de vereadores da Câmara, tanto de Bauru como dos outros municípios instituidores. Ela não tem autonomia, certo? Então, esse início também, ela tem uma autonomia interna que é regulada pelo seu conselho curador, que é o conselho gestor. Ela não tem uma autonomia externa. E as reuniões do conselho curador, elas são mensais e tem a presença, como os senhores sabem, que ajudaram a construir o estatuto. Esse conselho é composto por membros dos 5 municípios, também por membros indicados pelos conselhos municipais de saúde, então tem uma representatividade do usuário, uma representatividade social, e nesse primeiro ano, esse conselho também estava se fortalecendo, se conhecendo, construindo uma relação de respeito, de conhecimento e respeito, que foi o que foi necessário agora, novamente, nesse início de ano, com a virada da gestão dos governos municipais e a alteração da formação desse conselho, porque o conselho ele é formado por indivíduos que vêm do serviço dos municípios. Então, toda vez que houver essa troca de gestão, também haverá um início de conhecimento de quem está chegando para o conselho, dos novos conselheiros. Muito provavelmente, na troca de gestão dos municípios, haverá uma troca maior desses conselhos, em virtude deles serem formados pelos secretários municipais de saúde, por representantes indicados por esses secretários. Então, esse período também será sempre um período de início de conhecimento, de troca de relação, de respeito, por se conhecer. A diretoria é uma diretoria indicada pelo Conselho de Prefeitos, convidada, indicada e nomeada. Então, eu fui indicada e nomeada pelo Conselho de Prefeitos anteriores e permaneci sempre estando à disposição dos prefeitos atuais, mas também todos esses prefeitos não nos conheciam enquanto gestores. Então, esse começo, esse início, sempre haverá isso com a Fundação. Essa passagem que deve acontecer entre os senhores também, Câmara dos Vereadores, secretários e tudo mais. Voltando à fala da vereadora Chiara, a vereadora falou sobre os municípios que compõem a fundação, são 5 municípios que instituíram, né? Bauru, Agudos, Macatuba, Lucianópolis e Pederneiras. A lei de instituição de todos é idêntica, a única diferença é a lei de Bauru
cita que o estatuto é ligado à Câmara do município de Bauru. Esses municípios instituidores, eles são membros e formam o Conselho de Prefeitos, depois o Conselho Curador. Então, eles têm essa gestão, vamos dizer assim, direta sobre tudo que é feito pela Fundação. O que a Fundação fará? Ela faz atividades a partir de solicitações das secretarias de saúde desses municípios instituidores. E assim que ela caminhar, ela terá a possibilidade também de atender solicitações de secretarias de saúde dos outros municípios que compõem a CIR, a qual ela está ligada, ou até entes públicos estaduais ou federais, conforme dita seu estatuto. Então, ela faz apenas aquilo, realiza aquilo que foi firmado, que foi solicitado, proposto, aprovado em conselho, primeiro de saúde de cada município, depois o conselho curador, e realiza aquelas atividades. Então, ela vai prestar um serviço para a Secretaria de Saúde, um serviço que foi firmado. Dessa maneira, eu posso dizer que alguma coisa que eu queria falar sobre a Fundação. Ela não é, vereadora Chiara, ela não é orçamentada. Ela não tem um orçamento próprio. Ela fará ações firmadas com termos com os municípios, certo? Não tendo um orçamento próprio, eu entendo que ela não deveria existir uma preocupação, à semelhança como a vereadora falou em relação à Coab, que foi criada instituída de uma outra maneira. Pelo que eu entendo, e pouco entendimento que eu tenho, foi instituída pelo município, mas é uma instituição que tem o poder, por exemplo, de ir até uma instituição bancária e firmar um financiamento, recolher dinheiro. A Fundação nunca vai poder fazer isso. A Fundação ela faz aquilo que foi solicitado e firmado termos com as secretarias de saúde. Quem faz a gestão dos serviços é a Secretaria de Saúde. E esses serviços poderão ser feitos. Atualmente, o que nós temos caminhando são contratos de gestão e convênio. Com Bauru, nós temos firmado convênio. Com Pederneiras, contrato de gestão. Pederneiras já está caminhando, se movimentando e fez uma lei de OS e pretende que a Fundação passe a prestar os serviços em Pederneiras, a maior parte dos serviços, como uma organização social. Bauru está analisando, o doutor Fogolin já solicitou, nós temos reunião já agendada para amanhã, no final do dia, início da noite, né? No final da tarde, aliás, antes que ele tenha uma outra reunião à noite, com a equipe jurídica dele, com a assessoria jurídica da Fundação, com o pessoal de Pederneiras e dos outros municípios, para estar analisando essas possibilidades. Porque existe, sim, vereadoras, esse entendimento do Tribunal de Contas, em especial do Estado de São Paulo, que como OS, os serviços contratados não entrarão como responsabilidade social, certo? Mas, na verdade, ela foi criada como uma fundação estatal. E o entendimento jurídico básico dela, e hoje eu tenho isso claro, né? Aqui, ela pode, por meio de um contrato de gestão, também fazer com que esse custo não entre na lei de responsabilidade. Como essa lei ainda é um projeto, está parado no Senado, e nesse momento político do país não caminhou, e a lei de OS é o contrário, a lei de OS ela caminhou e foi aprovada em 2014. Ela é clara. Existe, eu entendo, talvez, até por ideologias partidárias que tocam os estados e tudo, diferentes entendimentos. E no estado de São Paulo, o entendimento está caminhando para isso. A Fundação está atenta, e os secretários de saúde dos municípios, instituidores, mais ainda. Eles têm procurado, na outra gestão já buscavam, e agora também têm procurado isso, perante Tribunal de Contas da região de Bauru, Tribunal de Contas de Araraquara, região de Araraquara, que é quem fiscaliza a Fundação, e o Tribunal do Estado. Inclusive, a secretária de saúde de um dos municípios conversou pessoalmente com o presidente do Tribunal do Estado. Então, estamos procurando isso, o Conselho Curador. E a diretoria, com assessoria jurídica, acompanhando
e fazendo tudo aquilo que legalmente entende-se necessário, entende-se pertinente também, certo? O Tribunal de Contas, os senhores sabem, todos que trabalham no ambiente público, ele é bem atento e muitas vezes faz alguns apontamentos que são inerentes ao andamento, naquele momento, da situação. Então, em relação à fundação, que a vereadora falou que começou devagar, o Tribunal de Contas apontou, nos primeiros apontamentos que recebemos, no primeiro relatório, que a fundação começou sem grandes... foi instituída pelos municípios, mas começou... vocês têm acesso a essas informações que chegam até vocês. Que começou com equipe pequena, sem condições de... sem material de consumo, sem condições estruturais. Claro, nós respondemos e sabemos que a resposta... Estamos confiantes que essa resposta que virá a nós vai ser positiva. É claro, é assim que começa qualquer instituição. Ela foi instituída pelos 5 municípios, mas ela começou do zero, ela foi se construindo. Então, ela começou só com os diretores, com uma sala cedida por uma das secretarias de saúde, no caso, Bauru. Por quê? Porque o estatuto diz que a sede deve ser Bauru. Por isso que tinha essa sede cedida. A fundação não tinha condições e nem deveria, porque ela não é para ter, ela é sem fins lucrativos, ela não é para ter o dinheiro dela, ela não é para ter verba dela para gastar em infraestrutura própria, em adequações. Ela está para ajudar nas gestões dos municípios, receber o repasse, fazer aquelas ações contratadas e prestar conta dessas ações. Então, eu entendo que essa preocupação ela deve existir, mas a preocupação relativa a cada termo de convênio ou contrato firmado é a responsabilidade da Secretaria de Saúde do município que a firmou, que a tomou, que fez esse convênio, esse contrato. Ela é que é responsável por esse custo. No caminhar, no final, conforme isso for crescendo, existe a necessidade, isso já foi apontado pelo Conselho Curador em reunião anterior, inclusive desse ano, desse entendimento jurídico, da análise de custos eventuais, de prejuízos ou de falta de comprometimento, de falta de pagamento que eventualmente algum ente não faça. Como a fundação vai fazer isso é preocupação da fundação e deve ser, sim, dos senhores. E isso tem que será permanentemente explanado aos senhores vereadores para podermos estar deixando bem claro e transparente o que está acontecendo com a prestação de contas da fundação com o município e de uma maneira global enquanto fundação. Outra coisa também que a vereadora falou é sobre... em relação a tudo que a fundação contrata, né? Então, eu volto a dizer, a fundação não tem uma autonomia externa, não existe essa palavra, mas vamos dizer, ela não tem uma autonomia externa, ela tem uma autonomia interna que é regulamentada pelo seu Conselho Curador. Ela vai prestar serviço para os municípios, contrato, convênios, dentro daquilo que eles pedem. Em Pederneiras, a vereadora comentou sobre concurso. Então, em Pederneiras, as ações são mais amplas da fundação. A fundação tem uma gestão em cima de um contrato de gestão guarda-chuva e ela abrange não só como aqui em Bauru, que no momento são os plantões, mas já temos o convênio assinado para a gestão também dos agentes comunitários de saúde, que era uma outra dificuldade do município. Em Pederneiras, nós temos gestões na atenção básica, saúde da família e atenção básica, nós temos na atenção especializada e temos na rede de urgência. Inclusive, em Pederneiras, a UPA tem a gestão toda da fundação. Então, para Pederneiras foi necessário o quê? A realização de um processo seletivo público. Não é um concurso público, é um processo seletivo público. Porque os indivíduos, nós, somos empregados de uma estatal, mas não somos seletistas e nem concursados. Somos todos contratados via CLT, somos todos seletistas. Contratados, passamos por uma avaliação inicial dos 3 meses, alguns já chegaram a ser dispensados por necessidade de avaliação, e o serviço caminha no município conforme ele contrata.
No momento que o município disser não vou renovar o contrato, e os convênios firmados, os contratos, eles têm prazo para isso. Ele tem um prazo de 60 dias para dizer vou ou não vou renovar. Se ele não for renovar determinada ação, a fundação tem um tempo hábil para fazer a dispensa das empresas que prestam serviço para aquilo ou de empregados que prestam serviço naquela ação. Então, tem que ter um tempo hábil e tem um recurso financeiro reservado para isso. O recurso que Pederneiras repassa para a fundação, ele vem sempre para 3 contas. Bauru, nós temos, para cada convênio, 2 contas. Uma repasse do município e a outra repasse federal, conforme determina a lei. Pederneiras, o controle que o diretor faz, ele fica... Vou pedir desculpa à senhora, mas a gente precisa de um pouquinho mais de objetividade. Nós temos um tempo a cumprir. Sim, tá bem. Então, Manoel, obrigado, Sim, viu? tá. Agradeceria. Peço desculpa, maior respeito, mas nós temos um prazo aqui para cumprir. Precisava ter Então, mais, eu quero só... focar um pouquinho mais no assunto da reunião. É que Obrigado, eu estava viu? tentando responder à vereadora as indagações delas pertinentes à preocupação. Se necessário, podemos, num outro momento, estarmos falando sobre isso, tá? A preocupação da dispensa dessas pessoas existe? Só um pouquinho, Tá, certo. então é isso que eu ia terminar. Nós temos uma conta a mais, porque nós temos uma conta que fica com os valores de reserva. Quando se firma o convênio, o plano de trabalho, já vem mensalmente um valor de reserva que fica numa conta à parte para a dispensa desses empregados. Tá? Então, eu estava tentando explicar, porque se, de uma maneira muito célere... Eu peço até tentando desculpas, me porque fazer a gente tem um entender. tempo aí. Tá. O vereador Segala perguntou sobre os que estão aposentando, então eu queria dizer aos senhores, ele não está, mas eu queria responder a ele que não são só os que estão aposentando. Diversos servidores do município se credenciam que têm pessoa jurídica, que já prestam serviço em outros locais, ou têm uma empresa própria da área médica e de outras áreas. Nós tivemos em Pederneiras odontologia, terapia ocupacional, enfim, em Bauru, diversas empresas têm servidores não só aposentados, tem servidores na ativa do município ou de outros municípios. Então, é uma nova maneira do profissional autônomo, que é servidor, ou do profissional da área de saúde, poder também ter o seu ganho profissional. Nós temos, sim, e respondendo ao... E, inclusive, pediatras em especial, nós procuramos muito eles. Contatamos, fizemos reuniões e tudo mais. Também... sobre o regime CLT, eu respondi, né, para a senhora. Não sei se tem alguma coisa sobre que eu deixei de falar. A vereadora Thelma colocou que o SUS é para todos. Pertinente, ótima lembrança. É, sim, para todos. E nós percebemos que as UPAs têm tido uma busca maior, inclusive até de indivíduos que têm o próprio seguro-saúde ou a própria saúde privada, muitas vezes procuram por acesso, por proximidade. E hoje, o correto seria, a vereadora que sabe mais que nós, procurar uma unidade básica, seria atenção básica. Mas, por que o usuário procura uma unidade de pronto atendimento? A vereadora mesmo comentou. Porque quando o filho, em especial criança, se o filho não está bem, você quer um atendimento imediato, que ele é mais prático. O que vai como notícia nos jornais, a vereadora falou que cria expectativa. É verdade, cria mesmo, muita expectativa. Mas nem sempre o que a mídia coloca, ou a chamada que ela põe de texto, é exatamente o que contém na fala ou no que foi dito a eles. Muitas vezes, uma parte só do que é dito não reflete a realidade. E os entendimentos são diferentes. Nós temos dito esses entendimentos. Espero ter... Obrigada, eu peço Estamos desculpas, à vontade, mas a gente tem um tempozinho. A gente dá em torno de 10 minutos e foram 25, a gente tem que distribuir aí. Obrigado, viu? Então, mas a gente senta para conversar à parte, sem problema nenhum. Vamos marcar outra. Eu não quero me alongar, assim, afinal de contas, assim, eu quero concluir, assim, no primeiro movimento que a gente fez, inclusive quando tomamos conhecimento do próprio processo da fundação, e acompanhei essas discussões em outra esfera, né? A lei de OS ela caminhou muito bem, tem uma legislação para isso, e da fundacional ainda está parado. Nós temos outras fundações, no estado da Bahia,
próprio ABC, que foram os espelhos desta fundação. Até quem fez todo o processo de redação são pessoas que trabalharam dentro dessa lida, dentro da legislação sanitária. Aqui no Estado de São Paulo, a interpretação do próprio Tribunal de Contas do Estado, ele ainda coloca essa questão da fundação dentro ainda do teto de responsabilidade. O objetivo, quando passou nessa Casa de Leis a fundação, e acredito que todos os senhores que estavam à época, foi, de um lado, facilitar e o outro não entrar no teto, né? Considerando esta necessidade, sabemos que pode chegar um momento em que a interpretação do Tribunal de Contas seja diferente, porque o processo ele está dinâmico, ele não está parado e não foi definido. Mas a administração, ela reconhece a necessidade de considerar dentro do teto, porque se o Tribunal de Contas finalizar falando vai entrar no teto, nós já estamos com isto já, entre aspas, prevenido para que isso aconteça. Agora, estive pessoalmente com o Tribunal de Contas do Estado, justamente fazendo essa discussão, e uma discussão que a gente precisa avançar, não somente dessa interpretação da legislação da fundação, mas para outros mecanismos que a administração pública precisa trazer para uma conversa na Casa de Leis, que é justamente dessa legislação que Bauru não tem, referente a organizações sociais. Então, a gente precisa ampliar essa discussão com o próprio Conselho Municipal, com a própria comunidade, mas é uma das necessidades que tem que se colocar em pauta, considerando o limite de responsabilidade fiscal, que não é só de receita, né, mas também daquilo que a gente tem de necessidade. Então, só para concluir o que a doutora Cláudia disse, estivemos no Tribunal de Contas e a orientação dada até o momento para o município de Bauru foi justamente informar, ter o convênio, considerar dentro do teto para que o município, né, a municipalidade não tenha nenhum apontamento. Mas também estamos em discussão a própria fundação, outros municípios, as demais legislações para que a gente caminhe no sentido de realmente, eu como gestor municipal, nós tenhamos a possibilidade da rediscussão para que isso não esteja onerando o teto de responsabilidade fiscal. Então, eu queria concluir nesse sentido. Claro, a gente... Bem rapidinho. Não, vereador, fica à vontade. A gente só fala porque a gente tem os horários para cumprir. Eu peço desculpas aí. Nós faremos outras, mas só sobre fundação. Cláudia, quantos pediatras ou quantas empresas, né, se é assim colocado, já estão cadastradas para atender a necessidade agora de contratação dos pediatras das duas UPAs? E qual é a margem que vocês trabalham de segurança assim, dos cadastrados para os contratados? A margem que a vereadora pergunta é qual seria o número necessário de empresas. Tá. Então, é um número, existe uma flexibilidade disso. Fica difícil dizer o número preciso, exato. Por quê? Porque vai depender da disponibilidade que cada profissional da empresa dá para trabalhar, atuar como prestador de plantões, certo? A maioria, no cenário atual, a maioria tem indicado disponibilidade noturna, feriados e final de semana. Então, para esses períodos, nós temos um número mais do que suficiente hoje. Com documentação completa, eu tenho 15 empresas. Contatados, nós temos já 28, se não me engano, 27, 28. Entre os que estão processando documentação, os que indicaram, estão fazendo, enfim, né? O questionamento que nós temos dessas empresas, nesse momento, desses profissionais da empresa, é muito diferente. É o que o Dr. Fogolin comentou há um tempo, logo numa das falas dele. O profissional ele não quer só falar da disponibilidade dele. Ele fala a disponibilidade, ele fala que quer, sim, se credenciar, mas ele quer saber qual é a retaguarda, em que local para onde ele vai encaminhar esse paciente. E alguns até, uma coisa que eu comentei hoje com o Dr. Fogolin, em 2 momentos ontem eu consegui um número grande, anteontem, de novo, de pediatras que nós contatamos, empresas, foram 48. Todas fora do estado de São Paulo, tá? Nós começamos a perceber que só aqui na região não conseguiríamos e estamos contatando há um tempo fora. E ontem, em 2 momentos diferentes, um deles só perguntou para uma das moças que estava comigo conversando, por WhatsApp: tem aeroporto aí? Ela falou: tem, mas eu não sei dizer direito, e veio perguntar para mim. E o outro depois
no final do dia falou, olha, eu já vi que aí no município não tem aeroporto, mas não tem voo. Esse era do Rio de Janeiro. Minha secretária já olhou, então não tem condições, senão eu ia sim. Daí, voltando à disponibilidade. Então, eu não sei dizer para você o número exato, mas, no mínimo, teríamos que ter 24 empresas. Tá? Hoje nós temos 15 e algumas delas têm mais de um pediatra credenciado. Dessas 15, 2 não nos passaram ainda a disponibilidade. Uma delas é uma empresa de São Paulo, de Campinas, que credenciou apenas um pediatra, mas ontem, em conversa, no final da tarde, já nos disse que tem vários, que nem todos são sócios. E o nosso credenciamento, nosso edital, indica que tem que ser sócio. Então, ele vai colocar os colegas como sócio da empresa para poderem fazer. Enfim, são algumas dificuldades que surgem, mas hoje nós teríamos escala suficiente, ainda está aberto, se não me engano, acho que está com o doutor Fogolin, é quinta num dos períodos e segunda, se não me engano. Muito relativo. Nós vamos encaminhar para fechar em 5 minutos. Tá. Combinado? Depende muito da carga horária que cada um vai fazer de plantão. Tem pediatra que quer fazer 12 horas, tem pediatra que quer fazer 6 horas, e isso varia bastante. O que a gente tem, assim, em um mês, em 5 dias, nós aumentamos em 5% com a republicação desse edital, que começa a ficar... A UPA Bela Vista foi a mesma coisa. Quando começou a UPA do Bela Vista, para clínico, nós tínhamos uma dificuldade. Quando o processo se inicia, é um processo muito fácil. Então, a primeira UPA para aquela demanda, ela tem um processo mais demorado, mas a gente aumentou em 50% em 5 dias. A escala de segunda a domingo, da UPA do Geisel, nós temos todos os dias com pediatra. Apenas a quinta tarde ainda que a gente tem uma janela, que a gente espera, tem a expectativa que a gente cubra. Né? Então, tem pediatra, os profissionais eles estão tendo interesse. Por que o pessoal do Rio, de São Paulo? A proposta colocada foi muito mais atrativa. A proposta, não somente a atratividade financeira, porque, infelizmente, existe um certo canibalismo neste mercado em relação ao pediatra, que é uma especialidade hoje crítica no mercado, mas até colocando que são outras portas. Até, inclusive, colocando, a partir da semana passada, quando o município colocou que vai abrir outras UPAs com pediatria, porque o próprio profissional falou, opa, a partir de agora só não vai ser numa porta que vai estar atendendo. Então, o profissional interpreta isso também. Se eu tenho outras portas, o volume é diferente. O profissional se preocupa. Quem vai para o plantão, se tiver apenas uma porta, ninguém queria dar plantão no pronto atendimento infantil. Quantos concursos tiveram abertos? À medida que você amplia o número de portas, isso fica mais favorável. Então, a escala da pediatria, ela tem uma tarde de quinta-feira que a gente ainda busca um profissional. Todas as demais a gente quer ampliar. Finais de semana, que é crítico no pronto atendimento infantil, temos fechados. Inclusive, a gente está cobrindo nessa demanda. Ainda não começou, os profissionais eles estão indo para o pronto atendimento infantil, para que também a gente, nas escalas de segunda, terça e final de semana, tenhamos pediatra lá, que inclusive está no edital. Foi previsto no edital e foi uma consideração que nós colocamos. A depender da necessidade da administração municipal, né, da Secretaria de Saúde, os profissionais possam ser alocados para outros serviços, dependendo da situação de urgência. Então, isso flexibilizou bastante. Tá certo? Doutor, então, quantos pediatras... Carlinhos perguntando, não tem jeito de eu não negar. Não, do município, quantos da prefeitura mesmo, quantos pediatras tem? A gente tem na rede de urgência hoje 19 pediatras. Viu? Aqueles pediatras que trabalhavam no centro de saúde, tem ainda ou acabou? Tem pediatra na rede básica. Então, esses 19 é para servir tudo? São 19 para urgência. Da urgência. E total que vocês têm para servir tudo? É o DUA, que é o departamento de... A gente tem um conjunto mais de cerca de 15 profissionais, que são os demais. Nós oferecemos para esses profissionais também para dar plantão na urgência. Obviamente que foi uma solicitação, alguns estão também cobrindo a escala de urgência. Quando vocês for reformar o PAzinho, esses profissionais vão para as UPA? Eles vão juntar junto com os outros, que é da fundação? Sim, quando houver a reforma do pronto atendimento infantil ou na discussão,
o pronto atendimento infantil, os pediatras que estão atendendo irão para a UPA do Bela Vista. Só que eu vou falar para o senhor pegou um abacaxi, hein? Está duro para descascar. Gente, eu peço desculpas de atentar ao horário, mas todo mundo sabe que todo mundo tem horário. E eu agradeço a presença de vocês. Agora, não vou poder dizer que foi a última vez que vocês vieram aqui, não vou poder dizer. Nós vamos conversar sempre. Todas as vezes que nós chamamos é para tentar minimizar a nossa ansiedade e trazer esclarecimentos também para a população, né? E essa Câmara, estejam certa, é muito respeitosa com todos, de uma forma muito ampla, mas é uma Câmara que sente uma responsabilidade muito grande, haja vista que o momento político pede, né? E a Câmara de Bauru não vai ser colocada numa vala comum. Ela vai ser uma Câmara atuante, respeitosa. As pessoas que estão aqui, elas têm procurado se desdobrar. É só conversar com os funcionários da Câmara. Nós temos procurado nos desdobrar, trabalhar de uma maneira muito tranquila, muito transparente, sempre visando ajudar. Mas os questionamentos existem, não tem jeito. Mas a gente agradece a todos e vamos conversando, porque a população merece essa transparência e a população merece a melhora do serviço prestado. Tá? Mas eu tenho certeza, como eu disse, que todo mundo quer estalar o dedo, que tudo fique bem. Infelizmente não é assim, então a gente busca isso somando com os senhores. Obrigado por todos. Viu? Queria agradecer à comissão. Eu, mais uma vez, aqui externo ao comprometimento que essa comissão tem. Não é a primeira vez, aliás, muito. Além das audiências, a gente sempre está conversando. Eu agradeço, acho que a própria vereadora Thelma, como a vereadora Chiara, o vereador Carlinhos, Yasmin, todos contribuindo. Eu agradeço, assim, quero deixar claro a transparência da objetividade da forma com que a gente traz e tenta tratar as questões das demandas da comunidade em relação à saúde. Mais uma vez, eu agradeço, doutora Thelma, vereadora, e aos demais, vereador Yasmin, Carlinhos, a própria vereadora Chiara, ao presidente dessa casa, a oportunidade da saúde discutir. Eu acho que esse é um jogo, como eu disse inicialmente, de ganha-ganha. Existe uma comunidade que está aguardando uma resposta justamente da melhoria desse acesso. E o papel da Câmara é este mesmo, e a Secretaria de Saúde está junto para a gente poder reduzir essa assimetria. Obrigado, Thelma. Tenho uma certeza que vai melhorar, doutor. Se Deus quiser. Se Deus quer. Né?